Fechar os teus olhos nesse momento, abaixar a sua cabeça por um instante, e eu quero que você pense por um momento nos seus medos. O que te traz medo? O que te traz uma paralisia que te impede de avançar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida? Quais são os seus maiores medos? E eu não estou falando de medo de altura, eu não estou falando de medo de entrar na água, eu estou falando de medos que paralisam a sua fé, eu estou falando de medos que paralisam a sua vida. Quais são os seus medos? Nessa hora nós vamos colocar esses medos na presença do Senhor. Nessa hora nós vamos colocar na presença de Deus os nossos temores, os nossos medos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. A Tua igreja, Senhor Jesus, se coloca diante do Senhor nessa noite. A Tua palavra declara, Senhor Jesus, que a Tua igreja, Senhor, ela é forte. As portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja. Mas por muitas vezes, Senhor Jesus, nós temos sido impedidos de avançar por causa dos nossos medos. Estamos como que impedidos, paralisados, Senhor Jesus, porque muitas vezes os nossos medos nos impedem de avançar na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa hora, Pai amado, nós apresentamos diante da Tua presença os nossos temores, os nossos medos, Senhor, e pedimos ao Senhor que até o final dessa noite, que o Senhor possa nos livrar da escravidão do medo nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser, assim como nós cantamos, Senhor Jesus, aqui nessa noite, assim como nós entoamos esta canção ao Senhor, dizendo: eu sou livre, que nós realmente possamos ser livres, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, e nós tomamos posse, em nome de Jesus. Amém e amém. Como o pastor Márcio disse ontem à noite, ele me mandou uma mensagem, e logo na sequência ele foi mandando: olha, semana passada eu falei sobre isso, essa semana o tema é esse. Assim que ele falou o tema, o Espírito Santo começou a me bombardear com uma série de eventos da palavra do Senhor. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e a trazer episódios de pessoas corajosas. E nós vamos falar, o tema da mensagem dessa noite é corajosos. E nós vamos falar como nós podemos ser corajosos. E para isso eu te convido, se você está com a sua Bíblia, abra comigo no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, no capítulo 31, o verso 6. Esse provavelmente vai ser o único versículo que eu vou te pedir para ler nessa noite. Com certeza eu citarei outros versículos, mas eu quero que você se atente às palavras desse versículo. Deuteronômio 31, 6 é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus nos diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Eu vou ler novamente: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha que palavras tremendas de Deus para as nossas vidas. Olha que palavras que vêm diretamente de encontro, talvez, com uma das situações mais críticas que nós já tenhamos enfrentado, como esse vírus, essa pandemia e toda a consequência, que eu não preciso ficar aqui repetindo, que nós já estamos sendo bombardeados por isso pelos noticiários o tempo inteiro.
né? E nós estamos vivendo nesse tempo, e se não bastasse termos que lidar com essa situação, ainda existem uma série de outros problemas e dificuldades que nós também enfrentamos nas nossas vidas. Lutas familiares, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde. Então nós não enfrentamos apenas um vírus. Muitos de nós temos outros problemas, e talvez olhando para eles de perto sejam até maiores do que esse vírus que nós estamos passando. E é verdade, meu amado, que muitas vezes nós nos sentimos diminuídos diante de tantas lutas, tantos problemas que passamos. É verdade que às vezes nós pensamos: como vai ser, o que vai ser, como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir sobressair a isso. Aí vem a palavra de Deus e nos diz: sejam fortes e corajosos, não se apavore, não se assombre, porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. E Deus vem justamente para trazer paz ao nosso coração, para nos fazer dar aquele suspiro de que ainda há esperança, ainda tem uma forma de nós sermos renovados, de nós sermos transformados, e isso nós encontramos no Senhor. Aquilo que Deus diz, meu irmão, as suas palavras faz toda a diferença nas nossas vidas, se aquilo que nós queremos é ser corajosos. Toda a palavra de Deus, meu irmão, está repleta de promessas de Deus para as nossas vidas, demonstrando o cuidado que Deus tem de cada um de nós. Não importa a luta, não importa a dificuldade, mesmo diante das maiores crises, Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Deus jamais abandonou o povo dele. Você pega tanto o Antigo Testamento, como você pega o Novo Testamento, como você pega o tempo que nós estamos vivendo hoje, tudo nós olhamos e vemos: Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está mostrando que Ele é Deus e que Ele nunca perdeu o controle de nenhuma circunstância ou situação das nossas vidas. Mas a verdade é que tudo que nós almejamos, eu acredito que esse seja um desejo de cada um de nós. Tudo que nós desejamos é que nós pudéssemos viver as nossas vidas sem lutas, sem dificuldades, sem problemas, e seria o melhor dos mundos se isso acontecesse, mas não é assim. Até porque são as lutas, os problemas, as dificuldades que nos melhoram para que nós possamos nos tornar cristãos cada vez mais firmes na nossa fé. Porque é o que a palavra do Senhor nos chama para ser, e não tem como nós firmarmos a nossa fé se a nossa fé não for provada. É isso que a palavra do Senhor nos diz, que a nossa fé, ela precisa ser provada, e nós somos provados na nossa fé justamente nos problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Mas nós pensamos assim, que o dia que nós aceitássemos Jesus nas nossas vidas, o dia que nós levantássemos as mãos e disséssemos: olha, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, nós pensamos que aquele dia os problemas iriam acabar. Não é assim? A gente pensa: nossa, agora, parece que tudo aquilo que era de dificuldade vai deixar de existir. E isso não é verdade. Seria bom se fosse, mas não é. E o próprio Senhor Jesus nos instrui quanto a isso. João 16:33, Jesus disse: olha, eu vos declaro isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas sejam corajosos, pois eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus para nós. E mais uma vez Jesus está dizendo para nós que Ele venceu o mundo. E mais uma vez a palavra do Senhor está dizendo para nós: sejam corajosos. Fala assim: eu vou ser corajoso, porque é isso que a palavra do Senhor nos chama. Eu fiquei maravilhado que o pastor Márcio iniciou o culto falando de Josué, capítulo 1. E se você ler Josué capítulo 1, meu irmão, você vai ver que pelo menos três vezes Deus fala para Josué: não temas, seja tão somente forte e corajoso, porque eu sou contigo. E é isso que Deus está dizendo para nós: seja corajoso. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, meu irmão. Nós precisamos ser corajosos. Obrigado, meu irmão. O que Jesus promete não é que nós vamos ter uma vida sem problema,
o que Jesus nos promete é a vitória sobre os problemas da vida. Jesus nunca disse que nós não enfrentaríamos lutas, Jesus nunca disse que nós não passaríamos por dificuldades. Jesus garantiu que Ele estaria conosco todo o tempo, todos os dias. É o que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 21. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Jesus, essa é a promessa que Jesus faz para cada um de nós. E para ser bem sincero, meu irmão, eu não lembro de uma única vez que Jesus tenha perdido. Eu não lembro de uma única vez que Jesus tenha perdido uma batalha. E aquele que nunca perdeu está dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou contigo, eu estou do seu lado, eu te ajudo, eu te sustento. Ele está dizendo: está difícil, tem problema, tem dificuldade, mas eu sou contigo. Ele está dizendo para você, meu irmão: nunca perdi, não vai ser essa batalha que eu vou perder na sua vida. Sabe, meu irmão, Jesus venceu duas maiores batalhas que todo cristão enfrenta. Jesus venceu o diabo no deserto. Sabe, Jesus venceu o diabo no pior lugar do mundo, no deserto. Ninguém fala assim: olha, eu vou tirar férias, eu vou lá para o deserto do Saara. Não, todo mundo fala: eu vou tirar férias, eu vou para a praia, né? Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Eles estavam no jardim e perdeu. E Jesus, no pior lugar do mundo, venceu, para mostrar que o poder dele não está limitado ao tempo ou ao lugar, mas ele faz o que ele tem que fazer, aonde ele tem que fazer, quando lhe aprouver, porque ele é Deus. E ele vai fazer, meu irmão, porque ele está dizendo para nós nessa noite: sejam fortes e corajosos, porque eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Sabe, Jesus venceu no Getsemane, quando a palavra do Senhor diz que ele estava profundamente angustiado até a morte. Depois você leia Mateus 26 e você vai se maravilhar com a forma com que Jesus se encontrava naquele lugar. Sabe, hoje talvez um dos maiores problemas que a sociedade moderna está enfrentando chama-se depressão. Sabe, nunca se viu tantas pessoas emocionalmente doentes, emocionalmente afetadas, instáveis, como tem nos dias de hoje. E a gente pensa: não, isso é coisa só da modernidade, mas não é, meu irmão. Se você pegar a palavra do Senhor e ler Mateus 26 e olhar para Jesus, a forma que Jesus descreve momentos antes dele enfrentar a morte, a palavra do Senhor diz que ele estava profundamente angustiado. Sabe, quando diz que Jesus suou gotas de sangue, a ciência explica que suar gotas de sangue é que a pessoa está passando por um nível de estresse emocional altíssimo. Jesus estava doente emocionalmente naquele momento, a ponto de olhar para o Pai e orar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Deus, eu não quero morrer. Mas graças a Deus a oração de Jesus não parou aí. Jesus continuou dizendo: mas seja feita a sua vontade. E sabe quando eu e você tem errado, meu irmão? Eu e você tem errado quando nós paramos a nossa oração naquilo que é a nossa vontade. A vontade de Jesus naquela hora era de não morrer, mas a oração dele prossegue dizendo: seja feita a sua vontade. E muitas vezes nós paramos a nossa oração na nossa vontade. Sabe, muitas vezes nós oramos a Deus falando: Deus, eu estou precisando disso, Senhor, será que o Senhor pode me ajudar com isso? E a gente para a oração dizendo: em nome de Jesus, amém. E a gente esquece de olhar para o Pai e dizer: mas que seja feita a sua vontade. E muitas vezes nós estamos nos frustrando como cristãos, porque nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto a palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, está lá em Romanos 2. E nós precisamos, meu irmão, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque lá em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, no versículo 9, Jesus nos ensina a orar dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E nós erramos porque nós paramos na nossa vontade. Não é problema nós termos vontade, não é problema nós termos querer, não é problema nós falarmos para Deus o que nós queremos. O problema é nós não dizermos para Deus que a vontade dele é melhor do que a nossa e que nós estamos disponíveis para que a vontade dele seja feita.
Jesus venceu, meu irmão, e Jesus quer que eu e você vença. O que Jesus está prometendo para mim e para você, meu irmão, é a continuidade da presença dele nas nossas vidas, em todo o tempo, indiferente da circunstância ou da situação que eu e você esteja passando. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Jesus está nos instruindo. É por isso que a palavra do Senhor diz, e é por isso que Deus nos chama para nós sermos fortes e corajosos. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, meu irmão, para dizer para você: seja corajoso, seja corajosa. Sabe, nós precisamos ser corajosos na presença de Deus, mas para que nós possamos ser corajosos, nós temos que enfrentar um grande inimigo na nossa vida. E muitos podem dizer: não, é o diabo. E eu quero dizer para você que um dos maiores inimigos da nossa fé não é o diabo. Um dos maiores inimigos da nossa fé são os nossos medos. Porque os nossos medos nos paralisam, os nossos medos nos impedem de avançar, os nossos medos nos impedem de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se nós pararmos, meu irmão, e olharmos no dia a dia das nossas vidas, é comum nós enfrentarmos medo, é comum a gente ter medo dessa situação que o mundo está passando, né? Existem pessoas que dizem que o medo é bom, e eu concordo. Mas eu concordo em partes, porque em partes o medo é bom. Sabe, se o medo que nós sentimos for uma noção de que existe um perigo iminente à frente, o medo é bom, né? Olha para cada um de vocês nessa noite, olha para cada um de nós. Estamos protegidos com máscara todo o tempo, passando álcool nas mãos, lavando as mãos, guardando o distanciamento social, porque há um medo envolvido com toda essa situação desse vírus, e nós estamos nos guardando. Esse medo é bom. Mas sabe qual o medo que não é bom, meu irmão? O medo que não é bom é aquele medo que nos impede de ir na direção daquilo que Deus tem para nós. O medo que não é bom é o medo que nos impede de conquistar, é o medo que nos distancia da presença de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Um medo que é bom, um medo que é agradável, seria aquele medo assim: vamos supor que você não saiba nadar, vamos supor que você tem medo de água, e você está diante de um grande rio, e alguém fala: vamos tomar banho nesse rio, mas você olha para você e diz: eu não sei nadar. Aí o seu medo vai dizer para você o quê? Não entre na água, porque se você entrar pode dar ruim. E aí o que você faz? Você não entra. Agora, quer ver um medo ruim na mesma situação? Você está com um instrutor de natação numa piscina rasa, e você olha para aquela água que bate na sua canela, o instrutor diz: entra, eu vou te ensinar a nadar, e você diz: não vou entrar porque eu tenho medo de morrer na água. Esse medo, meu irmão, esse medo é muito prejudicial, porque esse medo nos impede de avançar e de conquistar algo maior nas nossas vidas, de aprender algo melhor. E é justamente sobre esse medo que nos impede de prosseguir que nós vamos lutar e vencer nessa noite. É justamente esse medo que nós vamos ser corajosos para enfrentar. Só para que você possa entender, meu irmão, o que o medo faz nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o medo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Está lá em 1 João. E que o medo, ele nos faz paralisar, ele nos impede de avançar na direção daquilo que Deus tem para nós. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que no amor todo medo se desfaz. E sabe o que eu gosto nesse versículo? Porque ele diz que o medo se desfaz no amor. E a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Ou seja, é em Deus que os nossos medos são desfeitos. É na presença de Deus que os nossos medos podem ser aniquilados. É na presença de Deus que aquilo que nos paralisa pode ser aquilo que nos impulsiona, pode ser aquilo que nos leva a conquistar aquilo que nós tanto almejamos. E na palavra do Senhor nós nos deparamos tanto com homens como mulheres que tiveram medo, mas que não deixaram o medo impedi-los de prosseguir. Mas ao mesmo tempo nós encontramos pessoas na Bíblia que, por causa do medo, elas deixaram de alcançar aquilo que Deus tinha para elas. Sabe, pessoas que elas sofreram, pessoas que se desviaram do propósito de Deus. Sabe, nós vemos que o medo, ele pode nos fazer fugir da presença de Deus. Basta nós olharmos para a vida de Jonas, quando Deus o chama para pregar,
e ele foge da presença de Deus porque ele estava com medo, e o medo fez com que ele fugisse da presença de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa hora para te explicar a diferença entre ter medo e temer. Ter medo é ser paralisado e impedido de avançar. Temer ou temor, como a palavra do Senhor nos diz, é respeito, é reverência, é devoção. Quando você diz para Deus, Deus, eu tenho temor do Senhor, você está dizendo, não é que você está dizendo eu tenho medo, você está dizendo para Deus, eu te respeito e eu sou devoto ao Senhor. É diferente de falar eu tenho medo. Lembra lá quando foram trazer os talentos e algumas pessoas enterraram os talentos? E o que aquela pessoa disse para Jesus quando ele voltou para buscar o talento? Ele diz assim, sabendo que o Senhor é um homem que cobra as dívidas, eu tive medo e por isso escondi. Porque o medo nos faz fugir da presença de Deus, o medo nos faz fugir do propósito de Deus. Quer ver uma diferença de quem tem medo e quem tem temor? Jonas teve medo, ele fugiu. Agora, se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que José teve temor, apesar dele ter fugido, mas ele fugiu da mulher de Potifar. Sabe, o medo nos faz fugir de Deus, o temor nos faz fugir para perto de Deus. É diferente, você consegue entender? Que o medo nos afasta de Deus, enquanto o temor nos aproxima do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque ele nos aproxima de Deus, porque ele nos leva para mais perto da presença do Senhor. Sabe, o medo nos faz ver o problema maior do que ele é. Sabe, os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo na proa do barco, na polpa do barco. Sabe, vem uma tempestade, Jesus estava lá, mas a palavra do Senhor diz que os discípulos ficaram com medo. Eles viram um problema maior do que era, mesmo sabendo que Jesus estava com eles. E sabe, isso às vezes acontece conosco. Nós temos tanto medo dos problemas que nós temos enfrentado, que nós deixamos de perceber que Jesus está no mesmo barco que eu e você está. E ao invés de a gente correr para a presença do Senhor e adorar o Senhor, dizendo, Senhor, já que o Senhor está dormindo aí nesse barco, me deixa deitar do seu lado e dormir aí até que essa tempestade passe. Ou seja, Senhor, me envolve nos seus braços para que essa tempestade cause o menor dano na minha vida. Sabe, mas o medo nos distancia da presença de Deus e nos faz ver o problema maior do que ele realmente é. Sabe o que mais que o medo faz conosco? O medo nos faz ver o problema como ele não é, faz ver algo que não existe. Um pouco de tempo depois estavam os discípulos de Jesus, os mesmos discípulos que viu Jesus acalmar a tempestade em Mateus no capítulo 8, agora são os mesmos discípulos que estão em Jesus em Mateus capítulo 14, agora só que Jesus não está no barco, mas a tempestade está ali, e eles sabem que Jesus pode mudar a tempestade, e de repente vem Jesus andando sobre as águas. Aí você vai ler lá em Mateus 14, a partir do verso 30, que ao ver Jesus andando sobre as águas, os discípulos ficaram atemorizados e gritaram, é um fantasma. Meu irmão, era Jesus. E sabe o que é mais estranho nisso tudo, meu irmão? Fantasma não existe, mas o medo causa tanto pavor e cegueira nas nossas vidas, que nós passamos a ver aquilo que não existe. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, e de repente vê alguém andando sobre as águas, ao invés de dizer, olha, Jesus está vindo, não, é um fantasma. E às vezes nós não somos assim, sabe, está o problema, a dificuldade, a luta, a gente olha tudo isso ao nosso redor, e a gente pensa, nossa, mas que problema grande, mas Jesus está ali, andando por cima. Cara, Jesus estava andando por cima das águas. Você consegue imaginar que aquela onda de 6 metros que estava sendo gerada daquele mar, era a onda pela qual Jesus estava andando por cima? Você consegue imaginar que aquele vento que era contrário, que fez Pedro afundar, era o mesmo vento que Jesus estava enfrentando? O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que não importa o problema, a luta, a dificuldade que você está passando, Jesus vai andar por cima disso. Jesus está andando por cima disso. Ao invés de olhar e dizer um fantasma, olha para Jesus, como Pedro olhou e falou, Senhor, me socorre.
me tira dessa situação, me faz ver como o Senhor vê. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele teve que vencer o medo para andar sobre as águas, o único discípulo que andou sobre as águas, apesar de todos estarem debaixo da mesma palavra, vem. Jesus já tinha dado essa palavra para eles, mas só Pedro andou, sabe? E aí quando Pedro teve medo, afundou, porque o medo, meu irmão, mesmo quando nós estamos cheios de fé, por isso que eu disse que talvez o maior inimigo da nossa fé seja o medo, porque quando Pedro estava cheio de fé, o medo fez com que ele afundasse. Mas ele pôde ver Jesus agindo de maneira sobrenatural na vida dele. E você pode ver Jesus agindo de maneira sobrenatural. Sabe, depois você lê em casa o livro de Números, capítulo 13 e 14. Lá nos conta o relato de quando Moisés envia os 10 espias para que eles pudessem espiar a terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, eu também gosto muito dessa passagem, porque diz que os 12 espias voltaram trazendo consigo os frutos daquela terra. E algo me chama a atenção nessa história, porque lá diz assim que precisou de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Sabe, pastor Márcio, 2 pessoas, um cacho de uva, hoje a gente pega na palma de uma mão. Mas pastor Márcio, a palavra do Senhor diz que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu fico imaginando, se Canaã era tão produtível e fértil para um cacho de uva precisar de 2 homens para carregar. Imagina uma jaca, imagina uma melancia naquela terra, meu irmão. Sabe, lá era uma terra de grandes promessas de Deus para a vida daquele povo. Mas aqueles 12 espias voltaram e 10 voltaram com medo. E aí a gente vai aprender grandes coisas com esses 10 espias, mesmo no erro deles. Primeira coisa que a gente aprende com esses 10 espias que voltaram com medo: o medo contagia. Porque se você ler a história, meu irmão, você vai ver que todo Israel ficou com medo, porque aqueles 10 tiveram medo. Apesar de ter 2 gritando para eles assim: gente, sejam corajosos, Deus prometeu. Mas o medo contagia. Sabe, pessoa que é medrosa, ela consegue contagiar outra pessoa. Você já viu aquele negócio assim, você chega alegre, feliz para contar para alguém: olha, eu deixei meu emprego e agora eu vou abrir minha empresa, vou me tornar empresário. Ele olha para você e fala assim: pelo amor de Deus, meu irmão, não faz um negócio desse não. Olha a crise que a gente está vivendo. A maioria das empresas fecha em 2 anos. Daqui 2 anos você pode estar falido, tudo que você tem pode não existir. Sabe, a pessoa tem medo de agir por ela e quer te contaminar com medo dela, te desencorajando. Meu irmão, se você tem um sonho de abrir uma empresa, e se Deus está dizendo para você: vai lá e faz isso, não importa o que as pessoas vão dizer, porque a última palavra que vale é a de Deus. O médico pode dizer: o câncer não tem cura, mas se Deus disser: eu vou curar, Ele cura. Sabe, o mundo pode dizer: esse vírus está longe de passar, vai vir uma crise econômica, mas se Deus disser: pode vir a crise, mas você não vai enfrentar essa crise, meu irmão, não tem economista que vai poder explicar o que está acontecendo na sua vida. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que o medo, ele contagia. O medo faz com que as pessoas ao nosso redor sejam contagiadas por ele. Nós temos que fugir de pessoas que são medrosas. Sabe, nós temos que andar com gente corajosa. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele levantou um exército. Lembra lá em Ezequiel 37, quando Deus faz daquele vale de ossos secos um exército poderoso de soldados corajosos. Sabe, eu imagino que aqueles soldados, muitos deles tinham medo. Eu imagino que aqueles soldados, muitos deles antes de morrer, tiveram medo da morte. Mas quando Deus vem, Ele nos levanta para vencer. Ele faz de nós soldados corajosos. Ainda que o medo venha para nos contaminar, Deus venha com o seu álcool espiritual para trazer descontaminação no nosso corpo e nos fazer corajosos e mais do que vencedores, porque é isso que a palavra do Senhor nos garante. Sabe o que mais nós aprendemos? Que o medo, ele rouba a nossa fé. Aquelas pessoas eram cristãs, elas conheciam Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus livrou elas de 400 anos de escravidão no Egito.
Eles passaram 40 anos caminhando no deserto, vendo Deus fazer milagre todos os dias, meu irmão. Todo dia era um milagre que Deus fazia. 40 anos, você consegue imaginar o que é uma pessoa viver 40 anos? A maioria de nós aqui não tem nem isso de idade. E por 40 anos as pessoas todos os dias vendo Deus fazer milagre. Não era dia sim, dia não, não era semana sim, semana não, era todos os dias. Pelo menos, todos os dias, pelo menos, uma nuvem cobria eles do sol durante o dia, e uma coluna de fogo se formava para cobri-los do frio durante a noite. Todos os dias caía pão do céu. Todos os dias Deus fazia brotar água da rocha. Todos os dias a palavra do Senhor diz que eles passaram 40 anos ali, e a não ser numa praga que Deus mandou, ninguém ficou doente naquele lugar. Você consegue imaginar o que é isso? E ainda assim, no meio da fé, no meio desse mover de milagres que Deus estava fazendo, uma palavra negativa, um medo, conseguiu abalar toda uma estrutura de fé. E é isso que eu quero que você entenda, que o medo ele rouba a nossa fé, e ele nos faz esquecer das promessas de Deus. Porque Deus vai lá e nos promete: eu vou ser contigo todos os dias da sua vida. Ou medo, a palavra do Senhor vai lá e Deus nos promete, dizendo que servir ao Senhor você e sua casa será salvo. E a palavra do Senhor nos promete tantas outras coisas, e aí vem o medo e nos faz esquecer as promessas de Deus. Sabe, vem o medo e nos faz esquecer daquilo que Deus prometeu, como esses homens esqueceram. Sabe, o medo não nos deixa confiar em Deus. O medo nos impede de confiar naquele que pode mudar o rumo da nossa história. Sabe, aquelas pessoas sabiam o que Deus fazia, porque Deus passou 40 anos mostrando que Ele era Deus, mas elas estavam com medo de viver o futuro que Deus tinha reservado para elas, porque elas olhavam naquela terra de gigantes e não conseguiam ver em si forças para poder vencer aqueles inimigos. E às vezes nós estamos nessa mesma situação, na verdade, no meio de uma terra de gigante de problemas, e nós não conseguimos enxergar em nós meios de nós vencermos aquela dificuldade. Mas é aí que entra o extraordinário, é aí que entra o sobrenatural de Deus, onde o Senhor Jesus nos diz que o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas Ele veio para nos garantir a vida, e a vida em abundância. Mas aí a gente esquece, porque o medo nos faz não confiar na palavra de Deus, e nós deixamos de confiar até mesmo nas promessas. Sabe, o medo nos inferioriza. A palavra do Senhor diz que aqueles espias olhavam para si e diziam: nós, aos olhos daqueles gigantes, somos como um gafanhoto. Sabe, eles olhavam e pensavam: nós somos como um gafanhoto. E aí, sabe qual é a diferença? Você vai lá em Números 14 e vê o relato de Josué e Caleb. Josué e Caleb diz assim: olha, é verdade o que esses 10 estão dizendo, mas deixa eu dizer algo para vocês. Aos nossos olhos, aqueles gigantes são como pão. Que hora que você come pão, meu irmão? Café da manhã, né? Você vai lá, compra aquele pão quentinho no lanche da tarde, mas você come ele naquela hora, né? Se deixar para o dia seguinte, ele endurece, já não serve. Talvez você vai molhar ele no ovo ali e fazer uma rabanada depois, jogando uma canelinha, no máximo isso. Mas você vai comer ele pela manhã. E o que a palavra do Senhor está nos dizendo, que Josué e Caleb falou que aqueles gigantes, aos olhos deles, era como um pão, que se eles quisessem, no dia seguinte, no café da manhã, eles podiam vencer aquele inimigo que se levantava. Sabe, é isso que eu quero que você entenda. O medo, ele nos inferioriza. Aos olhos daqueles homens medrosos, eles eram como gafanhoto. Mas quem é corajoso, meu irmão, olha o problema e fala assim: eu vou comer ele no café da manhã, vai passar, sabe, não vai durar mais um dia na minha vida. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas é pela manhã que vem a nossa alegria. E é isso que a palavra do Senhor nos garante, e é isso que o Senhor está nos instruindo. Sabe, o medo nos impede de prosseguir, de avançar, de conquistar a promessa. Sabe, a palavra do Senhor diz que aquela geração inteira, dos 40 anos abaixo, acima, nenhum deles entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb,
Porque eles eram corajosos. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. São os corajosos que herdam as promessas de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele tem que ser tomado por esforço. E só quem se esforça é que se apodera do reino de Deus. E é isso que nós precisamos para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o medo nos escraviza. Sabe, depois de 40 anos vendo milagres, sabe o que aquele povo disse a Deus? Eu preferia estar no Egito do que ter que entrar em Canaã. Porque o medo ele nos escraviza. E tem muita gente lembrando da vida pregressa, sem poder vislumbrar aquilo que Deus vai fazer no futuro, por causa do medo. Porque tem medo de avançar na direção dos projetos de Deus, dos planos de Deus. Medo de enfrentar os problemas, as lutas, as dificuldades. Medo de enfrentar o pecado, sabe? Tem gente que cria pecado de estimação, sabe? Não, esse pecado aqui você não toca não. Deixa eu cuidar do meu pecado. Meu irmão, não faz isso não. Porque cuidado com aquilo que você alimenta na sua vida. Porque o que você alimenta na sua vida pode se tornar grande e forte. É por isso que a palavra do Senhor nos diz para nós não nos embriagarmos com vinho, mas para nós nos enchermos do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra do Senhor nos diz, porque se nós saciarmos a nossa carne, pode ser que o nosso espírito seja enfraquecido. Mas deixa eu dizer algo para você: se você saciar o seu espírito, meu irmão, seu corpo e alma serão fortalecidos no Senhor. Deus vai te dar a vitória. E é aí que eu entro nos homens que conseguiram vencer o medo. Nós falamos até agora de quem teve medo. Agora eu quero falar para você de quem venceu o medo. E eu quero começar com vocês com um homem que eu já citei aqui, que é Moisés. Sabe, Moisés venceu o medo para poder libertar aquele povo de 400 anos de escravidão. E não apenas isso, é enfrentar o desconhecido num deserto, onde tudo que tinha naquele lugar era areia e animais peçonhentos. Mas ele venceu o medo para ir na direção daquilo que Deus tinha falado para ele. E é isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos ser como Moisés. Nós precisamos vencer o medo nas nossas vidas. Nós precisamos ser como Gideão, que mesmo que ele tenha falado para Deus: Deus, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha cidade, a minha cidade é a menor do meu estado é o menor do meu país, escolhe outro Deus. Deus diz: não, Gideão, é você. Gideão fala: então se é o Senhor, se o Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu vou onde o Senhor me mandar. E Deus mandou que ele, com 300 homens, enfrentasse um exército de mais de 130 mil soldados. E ele não tinha soldado não, ele tinha homem corajoso. E é disso que Deus precisa, de pessoas corajosas, de pessoas que tenham disposição de enfrentar o problema de cabeça erguida, não por presunção, mas de cabeça erguida, olhando para o alto, sabendo que é do monte, é do alto que vem o nosso socorro, que é da presença de Deus que vem a nossa provisão. Não é com altivez, não é com soberba, nem com arrogância, mas com humildade, sabendo que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós olhamos para Davi, meu irmão, e vemos Davi, o filho mais novo, o irmão mais novo, o irmão que era um pastor de ovelhas. Os outros irmãos eram tudo soldados do exército do rei, mas ele era apenas um pastor. Mas Deus precisou de apenas um pastor para derrotar um inimigo que estava afrontando um exército inteiro. Davi precisou vencer o medo para que ele pudesse vencer aquele gigante. Não apenas o medo dele, mas Davi precisou vencer o medo daqueles soldados, daquele exército de Israel, para que o deixasse enfrentar Golias. E ele enfrentou e venceu, não na força dele. É isso que eu quero que você entenda. Davi olhou e falou: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós vamos vencer, olhando para o Senhor. É no nome do Senhor dos Exércitos. E eu não poderia deixar de falar de Jesus, que eu já o citei no início da mensagem, falando dos problemas que Jesus passou no Getsêmani. E ali Jesus teve que vencer o medo para que ele pudesse obter vitória sobre a morte. E a palavra do Senhor diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus já destruiu esse inimigo por mim e por você. Há um ditado no mundo que diz assim: para tudo no mundo tem jeito, menos para morte.
mas Jesus já deu um jeito para a morte, meu irmão, quando Ele morreu na cruz do Calvário, entregando a vida dele por mim e por você, garantindo ali no Getsêmani a nossa vitória, garantindo ali no Calvário a nossa vitória sobre a morte. Por isso nós precisamos olhar para Jesus. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Sabe o que Moisés, Gideão, Davi, Jesus têm em comum? Todos eles confiaram na palavra de Deus. Todos eles confiaram nas promessas do Senhor. Todos eles confiaram naquilo que Deus diz. Deus disse para Moisés, no meio da sarça ardente, você vai vencer. Deus disse para Gideão, eu estou te escolhendo, você vai vencer. Deus disse para Davi, eu estou te ungindo rei, você vai vencer. Deus disse para Jesus, desce lá na terra, o meu povo precisa de salvação, você vai vencer. Todos eles confiaram na palavra de Deus. Isso é o que os corajosos têm em comum. Os corajosos confiam na palavra do Senhor. Os corajosos sabem que em Deus nós temos palavras de vitória. Os corajosos confiam na palavra de Deus, meu irmão. E o processo de confiar na palavra de Deus, eu te prometo, eu já estou terminando. O processo de nós confiarmos na palavra de Deus, eu falo que são 3 elementos. Para confiar naquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, envolve 3 elementos. O processo de confiança envolve 3 elementos. O primeiro elemento da confiança é conhecer. Ninguém confia em algo que não conhece, não é verdade? Quando você vai comprar algo novo, que você não conhece aquela marca, você não vai procurar quem conhece aquela marca para saber se ela é boa, se vale a pena comprar, sabe? Ninguém confia naquilo que não conhece. Ninguém confia em quem não conhece. Então o primeiro ponto para nós confiarmos na palavra de Deus é conhecer a palavra de Deus. É conhecer. E como nós vamos conhecer a palavra de Deus? Você pode ir lá e pegar a sua Bíblia e lê-la, né? Sua Bíblia de papel. Você pode pegar seu smartphone, seu iPad, seu notebook e conhecer a palavra de Deus. Hoje está muito mais fácil do que algum tempo atrás, quando as pessoas andavam com um rolo de pergaminho debaixo dos braços, né? Muito tempo nós carregávamos a Bíblia. Hoje vemos poucas Bíblias físicas na igreja, mas todo mundo está munido da palavra do Senhor nos seus smartphones. E nós temos acesso à palavra de Deus e muitas vezes não queremos conhecer o Deus da palavra. Nós queremos as promessas de Deus, mas não queremos conhecer a promessa. E o processo de confiança parte de conhecer. Você precisa conhecer. O segundo elemento da confiança é a prática, sabe? Porque não tem como você ver resultados se você não praticar. Não tem como você saber se a palavra de Deus tem efeito na sua vida se você não praticar a palavra de Deus. Por isso, quando o pastor Márcio iniciou o culto lendo Josué, aquela palavra de Josué diz: medita na minha lei de dia e de noite, e cuide para que você a coloque em prática. É isso que Deus está dizendo para nós. Olha, conheça e pratique, sabe? Porque não tem como nós confiarmos se nós não vemos o resultado acontecer. E para ver o resultado acontecer, para que nós possamos ver o resultado, para que nós possamos ver a promessa tendo resultado nas nossas vidas, nós precisamos esperar. Não tem como nós vermos resultado se nós não esperarmos. É preciso esperar. É preciso esperar o tempo da semente crescer e florescer e dar frutos. Ninguém planta uma semente hoje para comer o fruto dela amanhã. Você planta e você vai regar e você vai cuidar e tem que esperar até que o fruto venha. Esses são os 3 elementos para que nós possamos confiar na palavra de Deus: conhecer, praticar e esperar. E aí eu vou te dar um exemplo e eu vou orar por você para nós finalizarmos a mensagem. Eu quero te dar um exemplo prático de algo que eu sofro na minha vida, que eu sofro muito com rinite alérgica. Então eu vou usar uma crise alérgica para te exemplificar isso. Imagina uma pessoa com uma crise alérgica e aí ela vai no médico. Aí o médico diz para ela assim que o resultado da crise alérgica dela parte de uma rinite alérgica. Então ela já conhece, certo?
ela sabe o que ela tem, ela conhece o que ela tem. Só isso resolve? Sim ou não? Não, ela vai continuar tendo as crises. Aí o médico prescreve um anti-histamínico para ela, e ela vai para casa, e ela sabe agora que existe um remédio que pode amenizar os efeitos daquela alergia. Se ela não tomar o remédio, vai resolver? Também não. Ela conhece o problema, mas ela tem que praticar o uso do medicamento. E aí ela toma um medicamento e instantaneamente fica curado, certo? Não, porque nem macarrão instantâneo fica pronto no mesmo instante, leva 3 minutos, não é assim? Porque tudo nas nossas vidas depende da espera. Temos que esperar. E aí vai esperar um pouquinho, o remédio vai fazer o efeito, e logo a coriza passa, a febre passa, os espirros passam, e tudo volta ao normal. Então o processo de confiar na palavra de Deus parte de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós praticarmos a palavra de Deus e de nós esperarmos. É assim que nós vamos nos tornar corajosos. É assim que Deus vai nos levantar como um exército de pessoas corajosas, para que nós possamos enfrentar as adversidades. E eu quero te convidar nessa hora, você se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei quais são os seus medos. No início da mensagem eu pedi para que você pudesse pensar nos seus medos. E hoje eu não sei qual é o medo que você está passando na sua vida. Eu não sei se você tem medo de fracassar. Eu não sei se você tem medo de se frustrar. Eu não sei se o seu medo é o medo de ser rejeitado ou o medo de ser criticado. Eu não sei se você tem medo de ser abandonado, medo de não ser aceito. Eu não sei se o seu medo é o medo de não ser reconhecido ou o medo de perder o controle, o medo de surtar. Eu não sei se você tem medo da morte ou medo de sofrer. Eu não sei se você tem medo de ficar sozinho ou se você tem medo do escuro. Eu não sei se você tem um complexo de inferioridade ou se você sofre com síndrome do pânico ou fobias de modo geral. Eu não sei se você tem ansiedade, mas o que eu sei, meu irmão, é que todos os nossos medos, eles são anulados quando nós entramos na presença do Senhor. Todos os nossos medos são arrancados das nossas vidas quando nós nos colocamos diante da presença do Pai. Deus disse que nessa noite você sairia daqui forte e corajoso. É isso que nós lemos no início dessa mensagem. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique apavorado por causa dos seus medos, pois o Senhor, o seu Deus, Ele é contigo, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Deus diz para você ser forte e corajoso, e você vai sair daqui nessa noite forte e corajoso. Sabe para quê, meu irmão? Para você vencer em tempos de crise, para você vencer em tempos de dificuldade, para você vencer em meio às guerras, para você vencer em meio às lutas, para você vencer na vida, para você ser um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, para você ser uma boa mãe, para você ser uma boa amiga, para que você possa ser aquilo que Deus sonhou para você, meu irmão. Deus vai te levantar nessa noite, Deus vai te sustentar nessa noite. Deus vai tirar todos os seus medos, e no lugar do medo, o temor do Senhor tomará o lugar na sua vida. Deus vai derramar o temor dele sobre a sua vida. Você não vai fugir mais da presença de Deus, você vai fugir para a presença de Deus, para o lugar do nosso descanso, para o lugar da nossa vitória, para o lugar onde nós podemos ser coroados em Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco diante do Senhor esta igreja, Senhor,
cada um, Senhor, dos que estão aqui, homens e mulheres, jovens, crianças, Senhor, apresento cada um diante da Tua presença, Senhor, com os seus medos, com os seus temores, Pai amado, com as suas angústias e aflições, as suas dificuldades. Senhor, eu apresento cada um diante da Tua presença, Pai, e eu peço ao Senhor nesta hora, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, vem, Senhor Jesus, com o Teu avivamento nesse lugar, ó Pai, quebra, Senhor Jesus, esse espírito demoníaco do medo, Senhor, que vem tomar conta das nossas vidas, Senhor, despedaça o jugo do medo, Senhor, as algemas, Senhor Jesus, dos nossos assombros, Senhor Jesus, dos nossos maiores medos, Senhor, que o Senhor possa nos libertar nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tirar as amarras que nos paralisam, as amarras do medo que nos paralisam, os laços de angústia e de aflição diante dos problemas e dificuldades. Que nós possamos alcançar a vitória no Senhor, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas de maneira sobrenatural, a ponto de nos revestir de poder, como diz na Tua palavra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor, derrama desse poder sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor, esse poder do Teu Espírito que quebra o jugo, esse poder do Teu Espírito que nos faz corajoso, não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor nos faz forte, porque a Tua palavra nos diz que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, é quando estamos fracos que o Senhor nos faz forte. Por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, livres do medo, livres da algema do medo, livre da escravidão do medo. É por isso que nessa noite, libertos, nós declaramos: se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Declara isso comigo: se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. De novo: se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. De novo: se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Aleluia, glória a Deus. Pastor Márcio, amém. Obrigado pela atenção de vocês. Ainda de pé como você está, vamos fazer mais uma canção nesse momento. Fui falando com Deus aí, e durante essa canção, estou dizendo, o pastor Deus já ministrou uma oração sobre as nossas vidas, mas nós queremos ainda que você tenha mais tempo na presença do Senhor. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, nós estamos agradecidos por essa noite. Nós estamos felizes e alegres, ó Pai, porque sabemos que o Senhor produziu em nós. Nós estamos felizes e alegres, Senhor, porque sabemos que o Senhor gerou confiança em nós. Eu sei que por meio da Sua palavra nós somos encorajados, ó Deus. Sim, Deus, nós estamos diante do Senhor e mesmo diante de todos esses problemas, nós nos alegraremos, ó Pai, porque o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá força e o Senhor nos dá alegria, ó Pai. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Não vai deixar essa luta me matar. Diga. Se eu ignorar, mais pressão que seja a situação, o amor é necessário. Coragem nessa noite. Todas as palmas ao nome de Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa alma me matar. Deus que eu me